Boa tarde, professor. Nosso objetivo aqui é falar do trabalho que nós desenvolvemos ao longo do semestre e nós vamos falar um pouco das carteiras que nós construímos. A primeira foi a carteira B e nós vamos falar quais foram os motivos e quais foram os desempenhos de cada uma das ações que compõem essa carteira. Nós vamos também falar das carteiras que nós construímos, que foram as carteiras de mínimo risco, a carteira de tangência e algumas outras para fins de comparação. E também vamos estar falando um pouquinho da performance e das avaliações de cada uma delas, a fim de medir qual performou melhor ao longo do período. Bom, como a primeira análise do nosso trabalho, nós vamos falar sobre a carteira aleatória que nós construímos, que nós chamamos de carteira B. As ações escolhidas pelo grupo foram as seguintes: Itaú Unibanco, Localiza, RD, antiga Drogasil, CCR, Smiles, Loja Renner, Petrobras, Braskem e Ambev. A gente tinha R$1 milhão fictício para alocar nessas ações e nós alocamos com uns pesos também aleatórios. Como benchmark, nós tivemos o índice Ibovespa, que teve um ano de muita incerteza devido à desvalorização do real frente ao dólar, a greve dos caminhoneiros, as eleições para presidente. Tudo isso causou grande oscilação no mercado, que se estabilizou depois com o fim da corrida eleitoral. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma das ações que nós escolhemos, principalmente das que tiveram um desempenho mais relevante. Primeiro nós temos a Eletrobras, que oscilou principalmente devido a rumores sobre a sua privatização. Houve queda quando a ANEEL adotou posição contrária à privatização e também com a não votação da medida provisória que privatizaria realmente a Eletrobras. As ações voltaram a subir com a aprovação dessa medida provisória e também com a eleição do Jair Bolsonaro, que seria teoricamente a favor da privatização, e voltaram a cair depois quando ele anunciou que não mexeria no setor de energia elétrica. Nós temos agora a CCR, que começou o período em queda devido à denúncia que ela estaria envolvida em esquemas de corrupção e sendo investigada pela Operação Lava Jato. Ela também estava sob investigação da Polícia Federal e tudo isso causou muita oscilação no preço das ações. Ela também foi afetada pela greve dos caminhoneiros por ser uma empresa de concessão de rodovias. Nós temos agora a maior queda no período analisado, que foi da Smiles. Ela foi escolhida inicialmente por ser uma empresa com um bom desempenho, com payout em torno de 100%, mas ela começou o ano já anunciando que não teve bons resultados, que cortaria o payout para 25%, teve lucros muito abaixo do esperado em maio e julho, e o principal fato foi em setembro, quando foi anunciado que a Multiplus, concorrente direto da Smiles, seria incorporada pela TAM e fecharia o capital na bolsa. Os investidores reagiram com muito receio que a mesma coisa aconteceria com a Smiles, e infelizmente isso foi confirmado em outubro, quando a Gol anunciou que incorporaria as ações da Smiles e que fecharia o capital da Smiles na bolsa. Isso causou uma queda nas ações de 38,84%, e não é esperado que se recupere devido ao fechamento de capital. Nós temos agora a Petrobras, que teve um período muito turbulento entre maio e junho. Ela começou o mês de maio aumentando o preço dos combustíveis devido à alta no petróleo no mercado internacional, e isso causou a greve nacional dos caminhoneiros. A Petrobras foi a ação mais afetada por essa greve, chegando a ter queda de 2 dígitos no final de maio, e que foi esqueci a palavra. E em 29 de maio, o presidente da Petrobras fez uma teleconferência para assegurar aos investidores que a empresa continuava sólida e que isso seria contornado. Infelizmente, logo depois da teleconferência, ele anunciou a sua própria demissão, o que causou que as ações caíssem novamente. Com o fim da greve dos caminhoneiros, no começo de junho, e o anúncio do novo presidente, as ações da Petrobras voltaram a variar somente de acordo com o mercado. Finalmente, nós temos a Braskem,
que é controlada majoritariamente pela Odebrecht. E o anúncio da venda da Odebrecht da venda da participação da Odebrecht na Braskem para a holandesa LyondellBasell foi vista com bons olhos pelo mercado, causando alta no preço das ações, pois a Odebrecht tem enfrentado muitas dificuldades devido à Operação Lava Jato, que a Odebrecht tem sido alvo de investigações. Bom, qual foi o nosso resultado geral com esse investimento? Nós podemos observar que não tivemos um resultado satisfatório com a carteira escolhida. Ela não devolveu ao investidor um retorno satisfatório e isso foi tudo devido às altas e baixas as dificuldades enfrentadas pelo mercado e pelas ações em si, como já foi mencionado. E por meio de análise de índice, nós percebemos que o retorno máximo dessa carteira seria de 0,27%, frente ao risco de 3,53%, que não é satisfatório. Além disso, através dos índices os outros índices, nenhum deles apresentou comportamento negativo. Apesar de nenhum deles ter comportamento negativo, também não teve um desempenho muito elevado. Como resultado, nós tínhamos uma riqueza inicial de R$1 milhão e terminamos um período com uma riqueza de 370.267. Ou seja, nós realmente perdemos muito dinheiro nesse investimento, o que mostra a importância de fazer uma análise das ações antes de investir e não escolher de uma forma aleatória. Bom, e nosso próximo objetivo era justamente observar o comportamento da carteira de tangência e da carteira de mínimo risco, que foram outras carteiras que nós também construímos a fim de observar a performance delas. E essa construção, ela se baseou, na verdade, dos dados que nós recebemos como base. E começando pela carteira de mínimo risco, a gente utilizou o método de Markowitz. Nós maximizamos os retornos e minimizamos os riscos. E nós achamos os pontos extremos dessa fronteira para que depois nós fôssemos gerando alguns pontos que preenchessem esses dois intervalos. E tudo isso a partir de encontrando a correlação, variância e covariância daqueles dados bases de fechamento. Então, usando o solver do Excel, nós encontramos essa carteira, que ela pode ser observada aqui por esse comportamento meio de curva. E então, a partir dos dois pontos extremos, a gente preencheu com o solver esses intervalos e encontramos a nossa fronteira eficiente e, portanto, a carteira de mínimo risco. Já a carteira de tangência, ela foi a partir da inclusão do risk-free, que nós utilizamos o Tesouro Pré-Fixado para 2021, que possui um retorno de 8,3% ao ano. E no gráfico é possível observar, porque na verdade ele é o ponto de partida para essa carteira. Então, a partir da maximização do Sharpe, que usa tanto o retorno desse risk-free quanto o retorno da carteira que a gente já havia encontrado, nós encontramos essa outra carteira, a carteira de tangência, que foi o ponto de partida, na verdade, para a gente poder fazer análises mais profundas e entender a performance de cada uma delas e poder comparar para saber qual tinha se performado melhor. Mas além dessas duas carteiras, nós também construímos 98 carteiras aleatórias, a partir do Excel também, utilizando a fórmula de aleatório, porque essa fórmula nos permitiu ter variações de proporções para investimentos diferentes, e essas proporções nos dariam base para poder construir essas carteiras e também compará-las com essas duas outras carteiras que nós já havíamos construído. Bom, agora nós vamos falar dos índices, que a gente calculou o índice alfa, o Sharp, o Trainer e o M², em relação às carteiras de tangência, de mínimo risco e as 98 carteiras que a Natália falou anteriormente. A gente usou a taxa de risk-free para calcular do Tesouro Pré-Fixado de 2021, de 8,3%, e o benchmark foi o Ibovespa. Os resultados foram calculados com dados diários e podem ser observados nessa tabelinha aqui, de todos os índices da carteira de tangência e de mínimo risco. Para começar, a gente calculou o beta, que é a variação do fundo em relação ao mercado. Comparando o beta com todas as carteiras que a gente analisou, o da carteira 44 foi o maior beta encontrado.
com valor de 0,87. E isso quer dizer que as variações dessa carteira 44 são menos sensíveis em relação às variações do mercado, então ela pode ser considerada como uma carteira relativamente defensiva. A gente também vai falar da carteira de tangência, porque ela apresentou um valor negativo de beta, que foi de menos 0,00321. Esse beta negativo quer dizer que ela segue numa direção contrária ao mercado. Se o mercado está indo bem, essa carteira está indo mal. Agora a gente vai falar do alfa, que é a diferença do retorno médio da carteira com o CAPM. Quando esse índice apresenta valor positivo, a gente pode concluir que o gestor gerou um retorno acima do esperado pelo nível de risco da carteira. E a carteira de tangência apresentou um alfa de 0,0131. Só que concluímos que esse índice não é um índice bom para a gente analisar a nossa carteira, porque a nossa carteira, mesmo tendo o índice alfa positivo, teve uma queda muito grande, que a gente teve um valor final de 370 mil. Agora o Sharpe, que ele é usado para medir o prêmio em relação ao risco total, e quanto maior o índice, maior vai ser essa performance. E nesse caso, a carteira de tangência teve o melhor, porque quando a gente foi calcular a carteira de tangência, a gente maximizou o Sharpe. E ela apresentou um índice de 0,13946. E seguida da carteira 5, que foi a melhor performance do Sharpe, com um índice de 0,11. Enquanto a carteira de mínimo risco teve uma diferença significativa, ela ficou mais lá para o meio de todas as carteiras analisadas, com um valor de 0,09432. Agora, em seguida, a gente vai falar do Trainer, que é o RVOL, que é o prêmio pelo risco sistemático. A carteira com maior índice foi a carteira de mínimo risco, que teve um valor de RVOL de 0,01545. A carteira de tangência apresentou um RVOL de menos 4,10 para esse índice, que é o menor valor encontrado entre todas as carteiras que a gente analisou. Isso é esperado, porque uma vez que as medidas de risco são diferentes na hora de calcular, quando o Sharpe é alto, o RVOL vai ser baixo e vice-versa. O M² é um índice que a gente iguala os riscos de mercado e da carteira, para a gente poder analisar o retorno de todas essas carteiras que a gente usou como base. A carteira de tangência teve um M² de 0,303%, seguido da carteira 5, que teve um valor de 0,260%. Já a carteira de mínimo risco apresentou uma diferença bem grande também, assim como o índice anterior, com um índice de 0,212, mostrando que a carteira de tangência, então, como já é esperado, porque foi maximizado os índices, foi a melhor carteira para investir, seguida da carteira 5. E analisando todos esses índices, a gente definiu que o melhor índice para a gente analisar a carteira com tudo que já foi falado anteriormente é o índice Sharpe. Nós vamos falar também do retorno e do risco, mostrando que os maiores retornos encontrados, que foi calculado sem o índice, só calculando risco e retorno, foi o maior da carteira de tangência, com 1,34%, e o segundo maior da carteira de mínimo risco, com 1,09%, enquanto todas as outras carteiras analisadas apresentaram um retorno abaixo de 1%. E o risco, após a carteira de mínimo risco, que obviamente tem o menor, a carteira de tangência apresentou o menor, que foi com 0,21% de risco, enquanto todas as demais carteiras que foram analisadas apresentaram um risco maior do que 1%, sendo o menor deles de 1,42% da carteira 62. E esse comportamento acompanha o desempenho observado pelo retorno, porque uma vez que a carteira de tangência apresentou melhores resultados, é natural se esperar um risco superior para acompanhar tal performance. Aí, de acordo com todas as carteiras que a gente construiu, a gente analisou o perfil que a gente pode concluir que melhor se encaixa é o moderado, porque é aquele que a palavra-chave é diversificação, é aquele que busca o melhor retorno, mas é aquele que não está disposto a assumir o maior risco. E a gente achou também que a carteira se encaixa no moderado porque é de acordo com o setor, que é de consumo, que é uma coisa que varia de acordo com o mercado. E a gente escolheu as ações com os menores preços, não necessariamente aquele que tem o maior potencial de bater o mercado.